O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Eu tô lendo nesse momento esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E essa leitura, ela me trouxe muitas reflexões e eu gostaria de compartilhar como que isso chegou até mim no momento que eu tô passando aqui no episódio dessa semana do Papisa Cash. Na semana passada eu não consegui gravar o episódio porque eu fiquei muito doente. A minha voz ela ainda tá um pouco rouca, eu peguei uma gripe muito forte. E isso me deixou bastante desestabilizada durante essa semana, mas não só pela questão física do meu corpo, mas eu senti um verdadeiro acúmulo de várias tensões e de várias emoções intensas que eu tava sentindo já nas últimas semanas, que me fizeram me afastar das redes sociais, que me fizeram me fechar completamente e questionar várias escolhas e decisões que eu tava tomando na minha vida até o momento presente. E na leitura desse livro, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu me vi refletindo sobre essa sensação de que parece que o mundo do qual eu conhecia e que eu tinha muita certeza sobre muita coisa estava caindo, ruindo ao meu redor. E de toda maneira eu estava tentando sustentar e segurar ele da forma como ele um dia foi antes, da forma como um dia ele foi prazeroso para mim antes, ele foi acolhedor para mim antes, e agora eu não consigo mais sentir isso. E o quanto que é difícil para nós admitirmos que algo que funcionou durante tanto tempo hoje não faça mais tanto sentido porque nós mudamos. É ótimo que a gente mude, que a gente realmente passe por transições, por transformações. Nós estamos sempre pedindo caminhos abertos, nós estamos sempre pedindo novas oportunidades para melhorar, mas eu acho que a gente se esquece que para que essas lacunas sejam abertas, que essas portas sejam abertas, elas vêm sim a custo de sofrimento, a custo de mudanças radicais daquilo que a gente estava tão acostumado e que sim, por mais que hoje não faça mais sentido, em algum momento fez, e a memória daquilo que um dia fez bem, daquilo que um dia fez a gente se sentir pertencente a um ponto de fazer parte da nossa personalidade, e hoje isso ter mudado tanto é muito difícil. Para quem não conhece, o Ailton Krenak, ele é uma grande voz, uma grande personalidade em defesa dos direitos das comunidades indígenas. E ele vai estar falando, obviamente, das relações e essa sensação de fim de mundo que a gente está sentindo ultimamente como um reflexo do mundo mercantil e capitalista que está destruindo não só a natureza, como as nossas conexões humanas. A gente cada vez mais tenta se adequar a um padrão de vida onde existe apenas uma forma de ser feliz, uma forma de viver que é aceitável pelo capitalismo, e isso vai matando a nossa subjetividade, isso vai cortando as relações mais profundas que nós temos com o nosso ser, com a nossa ancestralidade e com a natureza. Nós vamos nos distanciando da natureza, nos vemos como seres superiores a ela e não como parte dela, frutos dela. Então esse livro ele vai estar trazendo essa perspectiva, mas ele também puxa muito esse lado de como sobreviver a períodos tão sombrios. E ele vai usar aqui os exemplos dos recursos de como que as tribos indígenas, desde a chegada dos primeiros europeus no território brasileiro,
sobreviveram a constantes invasões e violências até o dia de hoje. Então esse é um livro que ele tem uma escrita super sensível, que provoca a gente a pensar como que nós estamos vivendo e como que o fim do mundo ele é adiado todos os dias quando a gente consegue ter a capacidade de contar novas histórias e nos fortalecermos na nossa ancestralidade. Aqui eu vou trazer mais para a parte que me tocou na minha vida pessoal, mas é super válido se você quer pensar um pouco mais sobre o mundo que você está vivendo. E ele trouxe essa passagem que para mim é perfeita para o momento que eu tô passando agora e que você pode se identificar também, sobre esse momento de ficar agarrado àquilo que é antigo, porque é o que você conhece, e não só porque é o que você conhece, porque a gente se agarra ao que é antigo, porque a gente botou durante muito tempo muita energia para que aquilo funcionasse, para que um sonho saísse do papel, para que um objetivo acontecesse. E muitas vezes você muda e esse objetivo não é alcançado e a gente tem essa grande dificuldade de largar esse osso só porque a gente já gastou muito tempo e muita energia investindo nisso. E aí a gente pensa, eu não vou desistir agora, porque eu já cheguei até aqui, mas a que custo essa incessante necessidade de continuar alimentando algo que não tem mais nada a ver com a gente, só porque nós somos orgulhosos demais para abrir mão disso. E essa passagem aqui é belíssima e eu vou compartilhar com vocês. Não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um mundo do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo. Mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não é sobre eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos, já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. E olha que coisa incrível esse convite. Não é sobre negar as quedas, não é sobre tentar evitar cair, é sobre a nossa capacidade criativa e inventiva de fazer paraquedas coloridos e prazerosos para que a gente possa viver essas quedas que são iminentes. E isso para mim veio muito forte, nos últimos episódios eu sei quem tem um olhar mais atento percebeu que nos últimos episódios eu me vi bastante pessimista. Eu acho que eu estou em um momento muito pessimista porque eu sinto que eu usei vários recursos que eu podia para evitar cair. Eu achava que eu precisava ser inquebrantável, que eu precisava ser indestrutível e que eu não podia mostrar fragilidade, porque com tantas responsabilidades, com tantos sonhos, com tantas coisas que eu queria conquistar na minha vida, eu não poderia cair. Cair seria inconcebível, porque se eu caísse, eu não ia cair sozinha. Eu ia levar outras pessoas junto comigo, pessoas que eu amo, pessoas que são importantes. E quantas vezes você também já não teve essa percepção de que você
não poderia cair, que você não poderia ser a pessoa que deixa a peteca cair, porque muita gente depende de você. Só que quando eu li essas palavras do Ailton Krenak sobre não ser possível evitar a queda, mas você pode criar paraquedas coloridos, prazerosos e divertidos para você cair de lá, mas pelo menos você está com um paraquedas, mas pelo menos você tá ali apreciando a vista, sabe? Da queda. Eu fiquei pensando, poxa vida, eu acho que eu tentei tanto evitar cair, tanto evitar que as coisas dessem errado, que eu nunca tinha me aberto dentro da minha própria rigidez de conseguir tornar esse momento de alguma forma prazeroso, já que ele vai ser inevitável. E eu fiquei pensando sobre isso porque nessa semana que eu fiquei doente, eu tive que parar tudo, né? Parei trabalho, parei tudo. Fiquei 4 dias tendo febre e eu fiquei dormindo e descansando, né? Tipo, eu tinha que descansar o meu corpo porque eu não tinha outra coisa pra fazer, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tive uma sensação de que essa doença que eu tive, né, que foi essa gripe, ela não foi. O meu corpo ele caiu, mas não foi só por conta da gripe. Eu acho que foi uma junção emocional, principalmente, de muita coisa que eu tava passando, que eu tava tentando segurar. E que caiu quando as minhas defesas corporais, meu sistema imunológico caiu. Toda essa carga emocional que eu tava tentando segurar caiu também. E aí eu pude chorar, eu pude pedir ajuda, eu pude me descontrolar, eu pude, sabe, explodir. Foi o que aconteceu. Ainda tava de TPM, né? Então, juntou tudo isso. E depois que passou esse momento, me veio uma calmaria. Primeiro que eu menstruei, né? E aí já deu uma aliviada. Eu consegui até escrever no papel coisas que eu precisava fazer. Vou até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aqui um mapa separado por áreas da vida de coisas que eu tinha que fazer. Que eu passei um mês procrastinando, que eu passei um mês evitando, porque é isso, eu sentia que eu tava perto de quebrar, mas eu não queria admitir isso. E aí foram se acumulando várias coisas, e aí depois de ter me estatelado e ter enlouquecido nesse mês que passou, eu consegui colocar algumas coisas na minha lista de coisas que eu acho que podem deixar a minha vida, na verdade, meus paraquedas, né? Vamos usar essa analogia. Eu escrevi alguns possíveis paraquedas que eu poderia fazer para lidar com essa queda iminente. Eu acho que a primeira coisa é admitir que eu mudei, que algumas certezas que eu tinha, especialmente em relação à minha conexão com o tarô, isso atravessou demais. Eu tô atravessando muito isso. Eu fiquei um mês longe do Instagram, até fez um episódio aqui falando sobre isso, por que eu me afastei. Mas eu acho que o principal motivo, e hoje eu entendo, foi porque eu não sabia mais como que eu queria me relacionar com essa ferramenta, que ela foi tão importante pra mim, e que ela é tão importante pra mim, e que me ajudou em tantos momentos tão pesados, tão sobrecarregados na minha vida nos últimos 6 anos, e que hoje eu olho e penso, eu não posso mais usar o tarô pra tampar todos os buracos que aparecem na minha vida, como eu fiz nos últimos anos. Então, quando eu tava perdida espiritualmente, o tarô chegou. Quando eu atravessei uma violência muito grande na minha vida, o tarô entrou. Quando a gente tava na pandemia e eu tava muito mal psicologicamente, o tarô serviu como esse lugar. Depois do meu puerpério, o tarô entrou também para me reafirmar como pessoa. E agora
tô passando por uma fase que eu preciso atravessar sem isso, sem esse artifício do tarô. E eu cheguei no ponto em que eu não sei dissociar essa relação que eu tenho com as cartas, com essa necessidade de cobrir e de suprir falhas e questões emocionais que eu tô passando. E isso é algo que eu ainda não sei elaborar direito, porque eu ainda vou levar pra minha terapia. Eu tive essa constatação literalmente hoje, enquanto eu tô gravando esse episódio. Mas uma das primeiras coisas do meu primeiro paraquedas é lidar com isso, é tentar sentir o meu oráculo, é tentar entender o que ele simboliza pra mim hoje e com toda certeza me conectar mais com a minha espiritualidade. Já faz um tempo que eu me sinto muito desorientada em relação a isso, porque eu fazia parte de um terreiro, fiz parte de um terreiro por quase 2 anos e saí do terreiro de Umbanda que eu frequentava porque eu não sabia mais como me conectar com aquelas entidades, com aquela energia. Tinha uma relação ainda muito forte com o catolicismo e era algo que não me fazia tão bem assim, mas ao mesmo tempo carregava uma grande importância para mim. E aí eu fui entrar num movimento de tentar me conectar por mim mesma com as energias dos orixás, com as energias da natureza, porque cultuar o orixá é se conectar com a natureza. E eu acho que estando na Umbanda eu não conseguia acessar isso. E lendo o livro do Krenak agora, eu também entendo como que é difícil para nós, na sociedade que a gente vive, conseguir se conectar com a natureza, porque todos esses cabos que a gente tem de conexão com a Mãe Terra, eles são constantemente rompidos, quebrados, ridicularizados e colocados em um ideal mercantil que nos destrói e que nos afasta desse seio ancestral que eu sinto tanta falta e que eu tento me conectar e é o que eu tô buscando fazer. Então, eu acho que com certeza esse é um paraquedas que eu preciso abrir na minha vida e eu tô me esforçando para isso, buscando manter uma disciplina espiritual. E eu estava ouvindo algumas histórias, né, algumas mitologias dos orixás para me aproximar da história de cada um deles. E eu tava ouvindo um podcast, que é o Oricast, muito bom, indico muito para quem quer aprender mais sobre a mitologia dos orixás no candomblé. E em uma das histórias, né, que são contadas, tem uma história sobre Iemanjá, que a mensagem final foi algo que me tocou muito, que foi: Iemanjá cuida da sua casa como cuida do seu corpo. E isso doeu muito no meu coração, porque nos últimos meses eu não ando cuidando nem do meu corpo e nem da minha casa e nem de nada nessa tentativa de não deixar as coisas caírem, quando na verdade tudo já está ruindo e só eu que não percebia isso. Só eu que não queria ver e enxergar isso. Então, é uma coisa que eu digo pra mim todos os dias em que eu firmo meu pensamento na energia dos orixás, que eu firmo meu pensamento na espiritualidade e na minha ancestralidade, eu peço pra Iemanjá me ensinar a cuidar do meu corpo como eu cuido da minha casa. E de perceber que quando eu cuido da minha casa, eu cuido da minha espiritualidade e eu cuido do meu corpo. E quando eu cuido de tudo isso junto, eu harmonizo com a natureza, eu harmonizo com o tempo presente, com o momento presente, com as necessidades do meu eu de agora. E isso, para quem tem uma mente ansiosa como a minha, para mim que estava vivendo e que estou atravessando uma crise depressiva e ansiosa, é algo que é muito difícil,
mas que vem me ajudando muito a aterrar aterrar essa cabeça, não é, mas a centralizar essa cabeça de que eu preciso cuidar do meu corpo como eu cuido da minha casa. E quando eu falo que cuidar da casa harmoniza com a natureza, e é isso que a gente vê no livro do Krenak, é que a terra é a nossa casa, sabe? A terra é a minha casa. E não só no livro do Krenak, mas na própria carta da estrela do tarô, esse é o momento em que você entende que você faz parte do mundo, porque você começa a cuidar o mundo como você cuida da sua casa, porque você entende que a terra é a sua casa, que a terra é o nosso lar. E que é muito desesperador, sim, a gente ver tantas corporações destruindo a nossa terra, destruindo a nossa casa. E o quanto que isso pode nos afogar nessa sensação de uma queda sem fim. Mas quando nós nos fortalecemos nessas bases ancestrais, nós encontramos força para adiar um dia por vez o fim do mundo. E eu acho que esse é um paraquedas que eu realmente preciso abrir e que eu estou me empenhando para abrir nesse momento. Cuidado do meu corpo, né? Como eu tô trazendo essa frase muito pra mim, que é cuidar da minha casa como eu cuido do meu corpo, e cuidar do meu corpo como eu cuido da minha casa. Então, eu me matriculei de novo na academia, mas ainda não comecei, porque assim que eu me matriculei eu fiquei doente. E aí agora que eu melhorei, a minha cachorra me mordeu e o meu braço ficou super inchado. Eu tô tomando antibiótico pra poder lidar com a inflamação. E aí eu não posso pegar peso, mas até o final dessa semana eu vou fazer exercício físico 3 vezes por semana. Uma coisa que a ansiedade e a depressão acabam tirando de mim é a minha vontade de comer. Então eu fico completamente sem apetite e fico realmente com vontade de vomitar quando eu vejo comida. É uma coisa assim terrível e eu preciso me alimentar melhor. Isso é algo necessário, porque como que eu vou me alimentar? Como é que eu vou ter energia, né, se eu não tô botando nada pra dentro do meu corpo? Então, essa é um dos paraquedas que eu tenho que abrir, com certeza. É criar uma relação mais saudável com a comida. Porque quando eu tô assim, eu não consigo comer, porque eu não tenho apetite, mas as únicas coisas que eu consigo comer são frituras, gorduras, porque são comidas consideradas comidas de recompensa ou comidas de conforto, só que isso não nutre, né? Não nutre. Então, essa parte da alimentação também é algo que eu estou buscando melhorar. Fazer mais práticas meditativas. Então, faz uns dias que eu comecei a fazer meditação antes de dormir. Eu boto uma meditação guiada mesmo. Deito e fecho o olho e durmo ouvindo aquela meditação. Não que eu tivesse com problemas de dormir, muito pelo contrário, eu já tava dormindo demais, né? Que é um dos sintomas quando você não tá muito bem. Ou é a insônia, ou é o sono excessivo. Então, eu tava com sono excessivo, mas eu queria conseguir tirar alguns minutos pra me concentrar, pra realmente organizar o meu pensamento. Então, as meditações guiadas antes de dormir é algo que eu tô procurando fazer toda noite. E quero trazer esse hábito também durante o dia, né? Então, em algum momento durante o dia, fazer. Hoje, durante o dia, eu fiz, inclusive, eu fiz uma meditação mais voltada para me conectar com meus guias espirituais, mas eu dormi no meio do processo. Isso sempre acontece, eu nunca consigo ir até o final de uma meditação, porque eu sempre durmo. Até quando eu faço yoga, que quando a gente chega no final da prática, no final da prática do yoga, a gente entra no Shavasana, que é a parte em que você fica lá deitada, só sentindo. Cara, eu durmo, sempre durmo. Então,
Mas eu acho que pelo menos é um sono tranquilo, ou que eu pelo menos consegui dar uma desligada das coisas da minha cabeça. Manter um diário, isso é uma coisa também que sempre fez muito parte também da minha rotina. Eu tenho diários desde criança, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu acabo não tendo uma periodicidade muito boa, então eu escrevo um dia, aí passo meses sem escrever, daí escrevo de novo. Então eu tô me esforçando pra escrever todos os dias. Confesso que, tipo, eu não escrevi ontem, mas eu vou escrever hoje, que eu estou gravando. Vou escrever hoje, mesmo que seja assim pra registrar. Eu acho que hoje foi um dia muito importante. Eu tava muito mal, muito desanimada com muita coisa. Hoje eu consegui voltar pro meu Instagram, ver as coisas que eu já consegui criar e entender que muitas daquelas coisas eu não quero mais continuar fazendo e que eu quero me sentir empolgada pra criar, pra ser criativa, pra existir, eu acho, da forma que faz sentido pra mim e descobrir isso. Então, eu acho que hoje foi um dia muito importante porque eu tive essas percepções. Fazer a leitura de ler pelo menos uma página de um livro de lazer por dia, porque eu acabo lendo muita coisa, mas coisas da universidade, coisas das aulas de tarô, e ler coisas diferentes faz a gente ter uma visão de mundo maior e, enfim, eu acho que isso é bom. Então, pelo menos uma página de um livro por dia. E eu quero voltar a pintar. A minha amiga Yasmin me deu várias aquarelas, então eu vou comprar agora o papel da aquarela para poder pintar. Quero voltar a fazer tanto aquarela no papel quanto brincar mais com a minha mesa digitalizadora. Eu acho que é isso, eu acho que eu preciso brincar. Eu preciso de lazer, meu Deus. Eu preciso pintar os meus paraquedas, então isso vai ser importante. E eu acho que essas são algumas coisas mais emergenciais que eu preciso fazer nesse momento e que podem ser úteis para você que tá ouvindo ou não. E me conta aqui quais são os paraquedas de vocês, já que a queda é inevitável, então vamos aproveitar a vista e cair em paraquedas bonitos e coloridos. E para fechar esse episódio, eu vou ler mais um trecho desse livro, que esse trecho ele me acompanha há muito tempo, porque ele tá até aqui, nessa folhinha aqui atrás, que é um trechinho sobre sonhos. E eu vou ler aqui pra vocês. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. E aqui ele vai trazer isso do sonho como um lugar que a gente pode acessar, onde todas as possibilidades elas acontecem, elas existem, não só quando a gente está dormindo, mas principalmente conseguir encontrar essa porta estando acordados. E eu acho que essa sensação de pessimismo muito grande, que eu me vejo ainda muito mergulhada, mas que eu quero muito conseguir sair, encontrar essa porta do sonhar acordada, do manter a esperança viva e de não desistir de ter dias melhores. Eu acho que é isso, gente. Um abraço para você que me escutou até aqui e até a próxima semana. Tchau!